Olá, seja bem-vindo ao nosso canal do Instituto de Música Claritas Pulcre e hoje vamos tratar da famosa sequência Laudacion, que é cantada na missa de Corpus Christi e sua letra foi composta por ninguém menos que São Tomás de Aquino. Então vamos lá. Bom, o primeiro ponto a considerar é que o contato de São Tomás de Aquino com a música se deu em três âmbitos distintos. Primeiramente, na sua formação intelectual. Então, ele recebeu educação musical já na infância, né? Na Abadia Beneditina de Monte Cassino. Na juventude, ele frequentou uma escola em Nápoles, onde ele estuda o trivium e o quadrivium. E o quadrivium era composto justamente por aritmética, música, geometria e astronomia. E assim ele se familiariza, né, desde cedo, com a teoria musical medieval. Em segundo lugar, na vida religiosa de São Tomás, né, ele tem contato direto com a música sacra na missa, no ofício divino, né, como sacerdote, como frade dominicano que ele era. E, de fato, muitos trechos de suas obras, muitos textos, inclusive, citam alguns cantos litúrgicos. Em terceiro lugar, que é o que nos interessa hoje, nós temos as próprias composições litúrgicas de São Tomás para a festa de Corpus Christi, por solicitação do Papa Urbano IV. Então, são hinos eucarísticos que se tornaram célebres e até hoje são cantados na igreja. Bom, hoje nós vamos analisar uma dessas composições de São Tomás, que é a Laudacion. Não é, na verdade, um hino, mas é uma sequência. E o que é uma sequência? Então, esse termo vem do latim sequor, que significa seguir, e designava o seguimento, a continuação em neumas longos da última nota do aleluia do gradual na missa, que era chamado Jubilus Alleluiaticus. E por ser de difícil execução, organizou-se com o tempo alguns textos silábicos correspondentes às notas do final do aleluia, e a esse texto se deu o nome de sequência. Posteriormente, foram sendo criadas sequências independentes do Aleluia, com melodias próprias, e que ocupavam o lugar próprio na liturgia após o gradual e após o Aleluia. Na Idade Média havia muitas sequências, mas depois do Concílio de Trento, com a restauração de São Pio V, foram mantidas apenas as seguintes: Victime Paschale, para a festa da Páscoa, Veni Sancte Spiritus, festa de Pentecostes, a Laudacion, festa de Corpus Christi, o Stabat Mater, festa de Nossa Senhora das Dores, e o Dies Irae, na missa de Requiem, na missa de defuntos. E é interessante vermos que nessas composições poético-litúrgicas de São Tomás, os caracteres do belo, né, a proporção, ordem, esplendor, tornam-se como que materializados na obra artística, né? Como se os princípios da estética de São Tomás se convertessem em regras artísticas. E, de fato, né, nós encontramos o conteúdo religioso exposto com muita clareza, né, que é a Claritas, ao mesmo tempo em que há uma preocupação com a precisão da técnica da versificação, da elaboração dos versos. Né? E alguns autores chegam, inclusive, a considerar o ofício de Corpus Christi como um dos melhores exemplos da literatura latina medieval. Bom, São Tomás é o autor dos versos, né? Não é o autor diretamente da parte musical do ofício e da missa. Mas devemos ter em mente, né, que aos textos litúrgicos geralmente já correspondia uma determinada melodia gregoriana, de modo que se supõe uma estreita relação, uma conexão, né, do texto com os imperativos próprios da música. Bom, um exemplo clássico dessa habilidade artística de São Tomás é uma estrofe do Hinos Verbum Supernum. Na quarta estrofe, ele apresenta como que um resumo do mistério da redenção em 4 versos rimados. É esse que eu vou colocar na tela. Senascens dedit sotium, convescens in edulium, semoriens in pretium, serenias datim premium. Que ser no presépio o nosso amigo, na ceia o nosso alimento, na cruz o nosso resgate, e no céu onde reina a nossa eterna recompensa. Bom, vamos ver agora, com mais calma, a Laudacion em si, né? Então, neste vídeo, nós vamos ver a parte do texto da Laudacion e, num próximo vídeo, vamos tratar exclusivamente da parte melódica, da parte estritamente musical. Bom, pois bem. Primeiramente, vamos ver a forma da sequência. Né? Então, é um texto bastante longo, ele é organizado em 24 estrofes. As primeiras 18 estrofes são formadas por 3 versos. Da 19ª à 22ª estrofe, são 4 versos por estrofe, e as 2 últimas, a 23ª e a 24ª estrofes,
são formadas por 5 versos. Eis aqui um esquema geral de como que se estruturam essas estrofes, né? Então, esses pequenos traços representam os versos, e reparem que da primeira à 18ª estrofe nós temos a forma 887, esse número designa o número de sílabas por verso, né? Com uma exceção apenas na 6ª e na 8ª estrofes, nas quais, justamente, nós temos o exato momento em que se faz menção à própria festa de Corpus Christi. Da 19ª à 22ª estrofes, nós temos as estrofes de 4 versos, né, com esquema 8887, e as 2 estrofes finais com a forma 88887. Então, essa é a forma geral da sequência Laudacium, a estrutura geral dela. E agora vamos ver rapidamente o conteúdo, né, do que ela trata exatamente. Obviamente que ela trata da Santíssima Eucaristia, né, da presença verdadeira, real, substancial de Nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. Então, nas primeiras 5 estrofes, ordena-se o louvor ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Louva-se ao Salvador, o teu pastor e o teu guia, com hinos e com cantares. Tanto podes, tanto ouses, em louvá-lo não repouses, sempre excede o teu louvor. Louva o tema especial, o pão vivo, o pão vital, que hoje te é proposto, o qual da ceia na mesa foi dado, temos certeza, à turba dos 12 irmãos. Seja pleno, seja forte, sonoro no seu transporte, o eterno louvor da mente. Nas estrofes 6 a 10, se demonstra a razão da comemoração da sua instituição, ou seja, a própria razão de se celebrar aquela festa litúrgica de Corpus Christi. É hoje a solene festa que nos recorda o que atesta a sagrada instituição. Na mesa do novo rei, a Páscoa da nova lei põe um fim à fase antiga. A sombra foge à verdade, a velhice à novidade, a luz elimina a noite. O que o Cristo faz na ceia, manda à turba que o rodeia fazê-lo em sua memória. Herdeiros da tradição, a hóstia da salvação, pão e vinho consagrados. Depois, nas estrofes 11 até a 20, se detalha a doutrina católica sobre a presença real de Cristo na Eucaristia. Então, vejamos. Dado um dogma ao cristão, em carne se muda o pão, o vinho se muda em sangue. Aquilo que tu não vês, pela fé que o afirma, crês, superando a natureza. Sob espécies diferentes, sinais apenas latentes, se ocultam coisas exímias. Alimento verdadeiro, permanece o Cristo inteiro, quer no vinho, quer no pão. Não o parte quem celebra, não o rompe quem o quebra, mas inteiro é recebido. Um come, 1000 comem dele. Quanto estes, tanto ele. Nem comido se consome. Comungam justo e perverso, mas seu destino é diverso, pois recebem vida e morte. Morte do mal, do bom a vida. Vê como a mesma comida produz efeitos contrários. Se é partir do sacramento, não vaciles um momento, tanto está no fragmento como no todo encerrado. O corpo não é partido, só o símbolo é rompido, mas não é diminuído, nem se muda o que contém. Depois, nas estrofes 21 e 22, se mostra o cumprimento na Eucaristia das diversas figuras do Antigo Testamento. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, não seja lançado aos cães. Em tipos prefigurado, foi em Isaque imolado. No cordeiro aos pais foi dado, e no deserto em Maná. E nas 2 últimas estrofes, né, 23 e 24, pede-se, enfim, a Cristo, o bom pastor, que nos alimente, que nos guarde e que nos torne participantes do banquete do céu. Então, é assim que termina a Laudacium. Bom pastor, pão de verdade, piedade, Jesus, piedade, guardai-nos na caridade, transportai-nos à cidade onde os vivos vos contemplam. Vós que a tudo sustentais, que aos homens apacentais, fazei a nós comensais, co-herdeiros imortais dos santos concidadãos. Amém. Aleluia. Então, realmente, dá para ver que é admirável, né, a inspiração que teve São Tomás em dar a um poema tão amplo, um fluxo rítmico fácil, natural, e mesmo naquelas estrofes em que ele trata de aspectos teológicos, né, mais complexos, referentes à presença real de Nosso Senhor na Eucaristia.
Bom, esse aqui é um breve panorama, né, sobre a forma, o conteúdo do texto da Laudação. E, numa próxima aula, nós vamos ver a parte musical desta belíssima sequência, né, explorando a melodia que dá voz a essa doutrina tão sublime exposta por São Tomás. Então, até lá. Obrigado.